Boa noite. Sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e quero convidar você nesse momento a participar desse culto, a ser parte integrante de um culto de louvor e adoração a Deus, onde vamos falar com Deus, vamos adorar a Deus e vamos ouvir também a voz de Deus através da sua palavra. Para isso, vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio que temos de cultuar o Senhor também em nossas casas, aonde estamos nesse exato momento. Pedimos, Pai querido, que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Perdoe, Pai, os nossos pecados em nome de Jesus e fale conosco, porque precisamos de uma direção dos céus. Por favor, ó Pai amado, pedimos ao Senhor, mas pela fé te agradecemos, porque o Senhor está aqui. Louvado seja o teu nome, Pai amado. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo através do nosso ministério de louvor? Amém. E gostaria de deixar com você nesta noite uma palavra de Deus, no Salmo de número 127. Salmo 127, versículo 1 ao versículo 5. E diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem.
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto, obrigado pelas nossas famílias. Mas agora pedimos pela Tua presença, Pai querido. Que o Senhor derrame, Pai, do Teu Espírito que é santo, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos do Senhor, da direção dos céus. Então tenha misericórdia, Pai amado. Nos visita nesta noite. E obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Família é extremamente importante. Família é um assunto tão importante que ele foi não apenas enunciado, mas é várias vezes repetido na palavra do nosso Deus. Nós acabamos de ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus mesmo testemunha, ratifica a importância desse assunto. Família é importante. O Antigo Testamento começa com uma família e termina falando sobre família, coração de pais aos filhos, filhos aos pais. O Novo Testamento começa com uma família de Jesus, e termina com uma grande família, a família de Deus de todos os tempos, todas as eras, de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque família é extremamente importante. A palavra de Deus ratifica a família. O Senhor Deus criou a família. O Gênesis começa com a criação de Adão e Eva da primeira família. E é claro, família é extremamente importante, porque a família influencia as nossas vidas. Quantos de nós, eu, você, pessoas que você conhece, teve uma grande influência na sua vida através da família? Na verdade, todos nós, todas as pessoas são assim. Por isso, quando há problemas ou dificuldades psicológicas, um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, ele quer saber como foi o teu relacionamento familiar com seu pai ou com a sua mãe ou com a pessoa que criou você, porque a família é um assunto extremamente importante, porque a família influencia as nossas vidas. Nós somos quem? Nós somos, claro, em primeiro lugar, por causa de Deus. Deus nos criou, mas em segundo lugar, pela educação que nós tivemos, pelos ensinamentos que nós recebemos, pelos conselhos que nós ouvimos, ou seja, pelos relacionamentos familiares que nós já tivemos no passado. A família é extremamente importante. Por isso a nossa igreja separa um mês de outubro, para falar sobre família. Mensagens, estudos, momentos de família. Ontem, por exemplo, tivemos aqui na igreja um drive-thru Smart Kids das nossas crianças, porque as crianças são importantes para nós, para as nossas famílias, e por isso investimos também nelas. Mas a questão, meu irmão e minha irmã, é que família é importante. E nesse mês, então, tão importante, sobre um assunto tão importante que é a família, nós temos falado sobre 4 palavras importantes para a nossa família. Começamos com a primeira palavra, decisão. Decida-se pela sua família. Tome uma decisão de mudar a sua vida, de melhorar a sua casa, o ambiente familiar, de mudar a sua direção, de abençoar a sua família. Decisão. A segunda palavra foi construção. Construa a sua família, edifique a sua casa. Na verdade, a nossa família está sempre em construção. E se nós não estamos construindo, nós estamos então desconstruindo, não há um meio termo. Então edifique a sua família, construa a sua família. Mas a palavra de hoje é direção. A nossa família precisa de direção. Pense comigo, você já passou por uma situação onde você não sabia o que fazer? Onde naquele momento, naquela hora, naquele instante, você não sabia qual direção tomar, qual caminho seguir, o que falar. Ah, pastor, vou ou não vou? Fiquei numa situação, compro ou não compro, tento ou não tento, arrisco ou não arrisco, insisto ou não insisto, falo ou não falo. Sabe quantas vezes na vida eu e você ficamos em situações onde o que nós mais gostaríamos
era uma direção. E nessa hora nós podemos perceber a importância que essa palavra tem, a palavra direção. Nós precisamos de uma direção. Ou direção, então, no sentido de controle, de volante, alguém no volante, alguém na direção, alguém comandando o caminho, a rota, o percurso a ser seguido. E já reparou? Às vezes até esquecemos, mas a responsabilidade que nós temos quando estamos, por exemplo, dirigindo, conduzindo um veículo, um carro, ainda mais tem alguém da nossa família conosco, ou então até de outras famílias dentro do nosso carro, e aquela responsabilidade, de repente um acidente ou um incidente, misericórdia, a direção traz isso. Na verdade a palavra dirigir significa conduzir, significa guiar, levar, ou até mesmo liderar. Direção também tem a ver com a direção de uma empresa, de uma instituição, de um departamento, e a responsabilidade que isso traz também para as nossas vidas. E até nessas horas, quando você tem que tomar uma decisão que vai influenciar outras vidas, todo o teu departamento ou até uma grande instituição, isso pesa no seu coração. E às vezes você pode imaginar o que fazer, que direção tomar. Sabe, todos nós precisamos de uma direção. E da mesma forma, a nossa família precisa de uma direção. E nós vivemos numa época de pessoas perdidas. Vivemos uma época de pessoas sem direção. O que fazer? Pastor, eu voto neste ou voto naquele? Eu não sei o que fazer. Eu acredito nessa pessoa ou acredito naquela? Pastor, por um lado me falam que diante do coronavírus eu tenho que ter esse procedimento, por outro lado me falam de um outro procedimento. Em quem confiar, em quem seguir, o que fazer? Pastor, onde investir? Sabe quantas vezes nós fazemos essas perguntas para nós mesmos? E agora? O que eu faço? Não por falta de informação, na verdade, talvez pela abundância de informações que nós temos nesse momento. São tantas informações, são tantas teorias, são tantos dedos apontando para várias direções que nós ficamos perdidos. Perdidos não por falta de informação, mas perdidos por falta de direção, de uma direção correta, de uma direção segura. E aí vivemos um mundo de pessoas perdidas. E essas pessoas perdidas, então, formam famílias perdidas. Como melhorar meu casamento? Como salvar o meu casamento? Como melhorar a comunicação da minha casa? Como me comunicar melhor com meus pais, que eles entendam o que está acontecendo comigo? Como me comunicar melhor com meus filhos, para que eles entendam o caminho correto? Nós temos dúvidas, nós estamos perdidos. Aonde investir, pastor? Como melhorar minha família? Como sair desse laço que nós entramos na área financeira? E por aí vai. Nós vivemos numa época de pessoas perdidas. Nós vivemos numa época de famílias perdidas e muitas vezes nós estamos perdidos. Por isso a palavra de hoje. E a palavra de hoje é direção. A decisão é importante, claro que é importante, precisamos tomar uma decisão, precisamos sim participar de uma construção na nossa casa, mas se a direção for errada, a decisão foi em vão, a construção é inútil, devido a uma palavra, direção. Nós precisamos de uma direção segura, de uma direção confiável, de uma direção correta. E a nossa família precisa de uma direção. O texto que nós lemos fala sobre direção. O Salmo 127, na verdade, desse texto, é um salmo de romagem. O que é um salmo de romagem? Depois que o povo de Israel passou pelo cativeiro babilônico, ele retorna à terra de Israel. E esse povo, então, retorna com expectativas com relação ao templo, com expectativas com relação a Jerusalém, ao Monte Sião, com expectativas com relação a voltar a buscar a Deus na casa de Deus. E eles voltam, então, orando. Eles voltam, então, cantando. Eles voltam, então, salmodiando. E esses salmos de volta, esses louvores, esses cânticos, esses clamores a Deus, são salmos de romagem, de
peregrinação, quando esses peregrinos voltam ao Monte Sião, a Jerusalém, para louvar e adorar a Deus. E durante o caminho, um caminho difícil, um caminho de peregrinação, de romagem, um caminho onde passavam por lutas ou dificuldades, eles adoravam a Deus, eles oravam a Deus e eles louvavam a Deus. Este é o Salmo 127, um salmo de peregrinos. Mais tarde também, um salmo utilizado por judeus de outras regiões que iam até Jerusalém nas grandes festas de Israel e durante o caminho também louvavam a Deus. Também é chamado de salmo de degraus, porque este caminho era uma subida em direção ao Monte Sião, em direção à cidade de Jerusalém. Por isso, este nome, degraus, romagem e peregrinação. Agora, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, na verdade, nos lembra que nós também somos peregrinos. Nós também estamos diante de uma caminhada junto com o Senhor. E nessa caminhada nós também cantamos, nós também oramos, nós às vezes choramos, nós clamamos e nós louvamos a Deus. Então esse Salmo 127 é um salmo de peregrinos, um salmo de pessoas que estão em uma direção, ou melhor, um salmo de pessoas que precisam de uma direção. Um salmo que fala de direção. E um salmo também que fala sobre família. Tanto o Salmo 127 quanto o posterior, o 128, estão falando de família, da importância da família. A tal ponto, meus irmãos, que o final do 127, do versículo número 5, por exemplo, diz assim: feliz o homem. O 128, bem-aventurado é aquele. E no versículo de número 2 diz assim: feliz serás. A preocupação do salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para mostrar que a vontade de Deus é que eu e você e as nossas famílias sejamos felizes, mas felizes na direção certa. Nós precisamos de uma direção e a nossa família precisa de uma direção. E é isto que o Salmo 127 trabalha, essa direção correta, através de três verdades. E a primeira verdade, segundo esse Salmo, é que a nossa casa precisa de uma direção. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa casa precisa de uma direção. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, a nossa família está diante de uma situação onde não sabe o que fazer. E às vezes nessa situação nós então tomamos a rédea, nós então tentamos conduzir o barco, conduzir o veículo, mostrar o caminho. Mas a Bíblia diz de maneira muito clara, o sábio Salomão diz nesse texto: se não for o Senhor que edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra aqui em vão significa sem resultado esperado, ou sem nenhum resultado, ou ainda com um resultado, mas não para você ou para a sua família. É quando nós fazemos e não usufruímos daquilo que fazemos. A nossa família não vai usufruir daquilo que fizemos, mas sim outras pessoas. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, segundo o Salmo, por exemplo, 128, é que do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, a tua família será abençoada. Você vai usufruir do teu trabalho, da tua edificação. Mas se o Senhor não edificar, sabe, a nossa família, a nossa casa precisa dessa direção. O Senhor precisa edificar a nossa casa, não nós. Ah, pastor, significa então, segundo esse texto, que é em vão, então não preciso fazer nada. Não, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar, nós temos que edificar a nossa família, mas em primeiro lugar, o Senhor precisa estar acima de tudo. É Ele que tem que ser o centro da nossa família, é Ele que vai dar a direção para as nossas casas. O salmista chega a dar o exemplo de uma cidade, que se o Senhor não guardar, não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. É da mesma forma, a nossa casa precisa de direção, da direção de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Isso significa que eu posso colocar alarme, sim, ou cercas elétricas, se for o caso, ok, isso faz parte da minha parte. Mas a parte do Senhor é a principal.
Porque se Ele não proteger a nossa casa, o meu trabalho em proteger a minha família será vão. A minha força será pequena, o meu dinheiro será insuficiente, os meus atos serão inúteis. O salmista chega a repetir 2 vezes essa expressão em vão e usar essa palavra inútil. Sabe, meu irmão e minha irmã, a nossa casa precisa de uma direção. E a direção é a presença de Deus, é buscar o Senhor. Se o Senhor não for buscado em casa, se a nossa família não buscar o Senhor, se nós não buscarmos o Senhor, tudo que fazemos será em vão. Agora veja a diferença, o trabalho no Senhor nunca é em vão. Então, meu irmão e minha irmã, a grande verdade desse salmo, pelo menos a primeira grande verdade, é que a nossa casa precisa de direção, e a direção é o Senhor. A segunda verdade desse salmo é que não apenas nossa casa, mas também o nosso trabalho precisa de uma direção. Diz assim o texto: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que o salmista nos revela aqui, meu irmão e minha irmã, é que o nosso trabalho, o nosso sustento, a nossa provisão precisa de uma direção. Por quê? Porque há trabalhadores perdidos, há profissionais perdidos. O texto mesmo cita, por exemplo, uma época onde o povo de Israel era basicamente agrário, a economia era agrária. Os homens e mulheres precisavam acordar cedo e trabalhar na terra, às vezes também na pecuária, mas a questão da terra, de trabalhar e depois então, já ao final da tarde, descansar, já se preparando para um outro dia. Mas segundo o texto, havia homens ali, trabalhadores, que acordavam de madrugada, não cedo, mas acordavam de madrugada e dormiam tarde. Ou seja, trabalhavam demais, não descansavam, não usufruíam a vida. Até o que comiam era algo que foi penoso para ser conseguido. Sabe, meu irmão e minha irmã, essas pessoas estavam perdidas, sem a direção correta. O salmista lembra que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Isso não significa pessoas preguiçosas, isso não significa pessoas que não trabalham, não. Era preciso edificar a casa, era preciso vigiar a cidade, era preciso sim trabalhar na terra, ok, mas a questão é a nossa confiança, o nosso trabalho, o nosso sustento, a nossa provisão, ela vem do Senhor. É isso que tem que ser vivenciado em casa. Para que a sua família não fique perdida, a sua família precisa entender que a provisão da tua casa não vem de você, mas vem do Senhor. O Senhor apenas usa o teu trabalho, o Senhor apenas usa as tuas mãos, mas é Ele quem abençoa. Por isso você pode trabalhar, mas também pode descansar. Por isso você deve trabalhar, mas também deve usufruir do teu trabalho, aproveitar os momentos em família, brincar com os filhos, passear com a esposa, sair com o marido. Tudo isso faz parte dessa grande verdade, meu irmão e minha irmã, que o nosso trabalho precisa de direção, e a direção vem de Deus. Porque Deus, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Pastor, quem são os amados de Deus? Bom, segundo o Evangelho de João, no capítulo 14, amados de Deus são aqueles que conhecem os mandamentos e guardam os mandamentos, que obedecem os mandamentos de Deus. O Senhor Jesus chega a dizer que aqueles que guardam os meus mandamentos são aqueles que me amam. E aqueles que me amam serão amados do meu Pai e também serão amados por mim. Sabe, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos urgentemente de uma direção nova, de uma direção de Deus. Nós precisamos mudar a nossa direção, mudar o nosso foco. O sucesso da nossa vida, da nossa família, a felicidade do nosso lar não está no trabalho, está em Deus. Nós trabalhamos sim, com certeza, para obedecermos a Deus, mas a nossa direção, a nossa provisão, a nossa felicidade está no Senhor. Está em obedecer a Deus, em guardar os seus mandamentos, em sermos amados do Senhor. Meu irmão e minha irmã, obedeça a Deus, creia em Deus, confie no Senhor. Mas o texto ainda tem uma terceira verdade. A primeira é que a nossa casa precisa de direção. A presença de Deus, a direção de Deus. O nosso trabalho, o nosso sustento precisa de uma direção, que também é a vontade de Deus, é obedecer a Deus.
Mas o texto diz que os nossos filhos precisam de uma direção. O texto diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meu irmão e minha irmã, os nossos filhos também precisam de uma direção. Por quê? Porque eles são importantes. Na verdade, eles são extremamente importantes para Deus. Por isso, o Senhor inspira o salmista e usa palavras como herança. Os filhos vêm de Deus. Usa a palavra galardão. Os filhos são presentes, recompensas de Deus. Ou usa então expressões quando pleitear com o inimigo à porta. Os filhos são proteção de Deus no futuro. Olha a importância que os filhos têm. Os filhos são bênçãos de Deus. Por isso palavras, como nós comentamos, palavras como herança, porque os filhos vêm de Deus, palavras como galardão, porque os filhos são presentes de Deus, recompensas de Deus, ou expressões, então, por exemplo, quando pleitear com os inimigos à porta, porque os filhos são proteção de Deus. No texto que nós lemos, Salmo 127, não havia naquela época aposentadoria, não havia naquela época INSS. Então, como as pessoas envelheciam, o que acontecia com elas? Bom, eram cuidadas pelos seus filhos. Eram protegidas, por exemplo, nos debates jurídicos pelos seus filhos. Eram amparadas pelos seus filhos. Ah, pastor, mas hoje eu pago o INSS, hoje eu pago uma aposentadoria. Ok, mas você vai precisar dos seus filhos, da proteção deles contra a solidão. Afinal de contas, quem hoje gosta de ouvir pessoas idosas falando? Nessa hora, são seus filhos. Na hora também do cuidado, do amparo, do carinho, da paciência, com você esquecido ou esquecida, mais velho e mais velha, são os seus filhos. Seus filhos são importantes para Deus e devem ser também importantes para você. Mas os seus filhos precisam de direção. Por isso, o salmista chega a dizer aqui nesse texto, como flechas na mão do guerreiro, para nos ilustrar como nós devemos dar direção para os nossos filhos. Como assim, pastor? Bom, por exemplo, como flechas na mão do guerreiro, nos lembra que um guerreiro carregava suas flechas e seus filhos, então, precisam ser carregados por você. No início, no ventre, ou então quando os adotados são acolhidos nos braços, depois no colo, às vezes nas costas, puxados pela mão, mas devem ser carregados e jamais abandonados por você, porque eles precisam de direção. Como flechas na mão do guerreiro, significa também não apenas que o guerreiro carrega suas flechas, mas que ele usa suas flechas. O guerreiro não andava com as flechas de enfeite, meu irmão e minha irmã, mas ele andava com elas para usá-las no momento correto, para lançá-las e lançá-las longe. Se fosse perto, ele usaria então o guerreiro uma faca ou quem sabe uma espada, mas ao longe ele usava flechas. Isso nos lembra que os nossos filhos são dados a nós para serem cuidados, preparados, mas também para serem lançados na hora certa, num casamento certo, num emprego certo, num estudo certo, num sonho certo, num alvo certo. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós cuidamos, nós educamos, nós ensinamos, nós orientamos, aconselhamos, discipulamos nossos filhos para enviá-los, não para ficarem conosco, e enviá-los para uma grande distância. Isso não significa uma grande separação de nós, mas para grandes voos. Eles devem voar, porque senão eles ficam perdidos sem direção. E é claro também, meu irmão e minha irmã, que essa expressão como flechas na mão do guerreiro nos lembra também que o guerreiro não apenas carrega suas flechas, usa suas flechas, mas também ele não desperdiça as suas flechas. Ele segura até o momento certo e aponta para o alvo correto, para o alvo seguro, para o alvo, para a direção certa. O nosso papel como pai, como mãe, como responsáveis pelos nossos filhos é entender que devemos apontar a vida deles para a direção certa, é mostrar a direção certa para a vida deles, porque o destino dos filhos passam pela mão dos pais. E misericórdia, meu irmão e minha irmã, precisamos apontar a direção certa. Por quê? Porque a nossa casa
precisa de direção, porque o nosso trabalho precisa de direção e porque os nossos filhos precisam de direção. E a direção, meu irmão e minha irmã, nesse texto é o Senhor. É a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. É, na verdade, a busca incessante pela vontade do Senhor. É interessante, sabe, meu irmão e minha irmã, que o Salmo 127 e o Salmo 128 falem de família e falem de felicidade. Porque a felicidade existe, claro que existe, mas na direção certa. Como está a tua família? Como está a tua casa? Como estão teus filhos? Como estão teus pais? Como está a tua vida? É possível sermos felizes, sim, mas na direção certa, na presença do Senhor. Mais do que isso, não apenas na direção certa, mas precisamos ter a pessoa certa também na direção de nossas vidas. É isso que fará toda a diferença. Sabemos a direção, é uma bênção, mas ter alguém guiando por nós, a pessoa certa na direção de nossas vidas, é que fará toda a diferença. E a pessoa certa é Jesus. Por isso quero lembrar você que nós precisamos seguir Jesus. Ele tem a direção certa para você como marido, para você como pai, para você como mãe, como esposa, para você como filho, como filha, nos teus estudos, no teu trabalho, nos teus sonhos. Jesus tem a direção certa. E Ele está chamando você nessa noite para essa direção. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O autor de Hebreus que diz assim, que devemos correr com perseverança essa carreira que nos está proposta, deixando todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós somos chamados para a direção certa. Nós somos chamados para a pessoa certa. Nós somos chamados para fazer aquilo que é certo. E nós só aprendemos isso com Jesus. Então eu quero convidar você nesta noite a mudar a sua direção, a mudar a direção da sua vida. Se você tem feito coisas que desagradam ao Senhor, deixe isso em nome de Jesus. Volte, como diz o Salmo 128, a temer a Deus e andar nos seus caminhos, a deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e começar a obedecer, a fazer aquilo que agrada o Senhor, porque o resultado é felicidade na tua casa, é direção para a tua vida e será bênção no teu lar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai amado. E obrigado por nos lembrar que se o Senhor não edificar a nossa casa, o nosso trabalho é em vão. Se o Senhor, Pai amado, não guardar a nossa casa, o nosso trabalho é em vão, Pai amado. Se o Senhor não nos ajudar com os nossos filhos, Pai querido, não der direção a eles ou à nossa família, tudo será inútil, Pai querido. Mas se o Senhor for o primeiro lugar das nossas vidas, o nosso trabalho não será em vão, Pai querido. E é isso que nós queremos. Nós queremos, Pai amado, a Tua presença no nosso meio. Nós queremos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós queremos que o Senhor fortaleça nossas casas. Nós queremos que o Senhor abençoe as nossas vidas. Então nos visita nesta noite. De maneira especial, visita esta vida, Pai querido, e esta casa. Ajuda essa vida a vencer, Pai amado, problemas, dificuldades, vícios, pecados, em nome de Jesus, e que uma nova direção seja assumida a partir dessa noite por louvor da Tua glória, e que através dessa vida toda a família seja abençoada, toda a casa seja alcançada, Pai amado, e o Teu nome seja glorificado. Pai, precisamos da direção dos céus. Precisamos da Tua presença no nosso meio e precisamos da Tua palavra no nosso dia a dia. Nos ajuda, Pai querido. E que a prioridade da nossa vida seja o Senhor e, em segundo lugar, não o trabalho, mas a nossa família. Faz isso, concede esse milagre e realiza, Pai amado, por louvor da Tua glória, outros milagres nesta casa e nesta vida. Eu peço, Pai amado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder, a capacitação e a direção do Espírito Santo de Deus que seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, e também sobre todo o povo de Deus da face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E agora, vamos louvar a Deus através do nosso ministério de louvor. Vamos adorá-lo.
Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. E agora, os comunicados da nossa igreja. E queremos convidar você e também a sua família a estar conosco como igreja, também através dos meios digitais. Por exemplo, terça-feira é o dia do Fé, Café em Família, Ministério Master, a SAF da nossa igreja, com a nossa irmã Elaine. 16 horas com dicas importantes para a sua casa, então não perca. Quarta-feira é o nosso momento de oração, encontro de oração, 20 horas no nosso canal do YouTube. É aquele momento onde nós oramos uns com os outros, uns pelos outros e também pelas nossas famílias. E Deus tem feito milagres, então vem orar conosco quarta-feira. Quinta, adolescentes, com nossa irmã Júlia, agora trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos. Você que é adolescente, não perca, participe, tem sido uma bênção. Sábado são os jovens, às 7h30 da noite, 19h30, um momento especial de comunhão, de confraternização, digital, é verdade por enquanto, e também de estudo da palavra. Então não perca, você que é jovem. E também as entrevistas que o nosso irmão João, nossa irmã Júlia estão fazendo com os pastores. Tivemos entrevista com o pastor Neto sobre namoro. Ontem a entrevista foi comigo, já está no YouTube, sobre criação e evolução. Se você tem dúvidas, procure. E a próxima entrevista será com o pastor Tiago sobre vícios. Então participe conosco. Também queremos convidar os jovens, se não me engano, no próximo sábado teremos um culto especial da Federação de Jovens, também online. Mais informações, procure o nosso irmão João, a Júlia, e pegue as informações com eles, ou a diretoria da mocidade. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Hoje tivemos mais uma aula sobre a geografia bíblica, o mundo bíblico. Dúvidas sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, locais, impérios, pessoas. Tem dúvidas? Participe conosco da Escola Bíblica Dominical. E à noite, é claro, 7h30 da noite, 9h30, o nosso culto de celebração a Deus, sempre com uma palavra especial nesse mês para a sua família. Também o Smart Kids, onde tivemos drive-thru aqui na igreja e foi uma bênção, meus irmãos, mas no próximo sábado é a noite tão aguardada. Noite dos Talentos Smart Kids. Então se prepare, uma noite muito especial para abençoar a sua vida e mostrar o que Deus tem feito através das nossas crianças. Como as nossas crianças são bênçãos em nossas vidas, meus irmãos. Não percam, no próximo sábado, Noite dos Talentos Smart Kids. E é claro, também você pode contar conosco, nossa liderança, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, ou então comigo.
precisa de ajuda, nos procure, nós queremos abençoar a sua vida e também orar com você. E também vá se preparando, a nossa igreja está com surpresas também no templo. Já estamos nos preparando para o retorno dos cultos presenciais e pedimos a sua ajuda em oração. E também pedimos a sua ajuda, se Deus tocar o seu coração, a nos ajudar com as cestas Hebron de alimento. Queremos no próximo sábado fazer a entrega destas cestas e estamos também precisando de alimentos. Se pudermos ajudar, aquilo que sobra na sua casa, um pouco talvez de macarrão, ou um azeite, ou um leite, aquilo que você possa nos ajudar a fazer toda a diferença na vida de alguém que nada tem. Então, nos ajude, contribua e participe conosco. E que Deus abençoe a tua vida, guarde a sua casa e principalmente cuide da sua família em nome de Jesus. Amém. Vocês estão preparados? Uma noite incrível. Uma noite que vai emocionar você. Uma noite que vai marcar a sua vida. Noites de Talentos Kids. Olá, quero fazer um convite a você. Você que assistiu a uma pregação, a um estudo nesse momento, pode assistir ainda muito mais e compartilhar conosco também informações através dos nossos meios digitais. Por exemplo, nosso site www.hebron.org.br ou no Instagram @ipb.hebron ou no Facebook /IPB-Hebron ou ainda no nosso canal do YouTube IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você ainda poderá assistir mais estudos, vídeos e todas as informações sobre a nossa igreja. E também gostaria de fazer um convite muito especial aos membros e somente aos membros da nossa igreja. A pandemia do coronavírus continua, isolamento social também, mas a igreja também continua. E para isso precisamos então, como igreja, pagar as nossas dívidas mensais e contamos com a ajuda dos irmãos através dos seus dízimos e ofertas que podem ser depositados na nossa conta no Banco Itaú, agência 0200. Nossa conta é 19885-1 e o CNPJ da igreja é 76 174 929 0001 07. Nos ajude, você que é dizimista, ofertante, para que possamos não apenas saldar nossas dívidas mensais, mas continuarmos propagando o reino de Deus e alcançando, abençoando vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e guarde a sua vida em nome de Jesus. E continue conosco.